terceira parte do nosso mini treinamento, onde a gente fala da experiência da vida espiritual, né? Que eu venho dizendo desde o começo do mini treinamento de hoje, desse crescimento, da experiência, do desenvolvimento, da santificação, da metanoia, metamorfose, purificação, né? Ou seja, quando a gente nasce com o espírito mortificado. O espírito era a forma de estar ligada com Deus, mas foi cortada lá no Éden. Com a cruz, com a morte de Cristo e ressurreição, eu morro espiritualmente para o mundo e ressuscito com Cristo espiritualmente. Então eu tenho meu espírito vivificado. E ao ter meu espírito vivificado, eu tenho a habitação do Espírito Santo. Aí eu começo um relacionamento que começa como um nenê, depois tem uma idade de jovem e depois de pais. Isso está na Bíblia. Falando só com as minhas palavras. E tudo isso decorre de um relacionamento. Esse termo comorar é um relacionamento espiritual com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com Deus. Parece loucura para quem não nasceu de novo. Eu sei disso. Mas eu tenho que testificar o que eu vivi e o que eu vivo, né? Bom, e então nesse momento a gente pega e põe o vídeo, de um preletor, que a gente acaba tendo como apoio na questão da Bíblia, né? Então vamos ouvir. Pensando. Ele colocou o seu ego, a sua personalidade humana, o seu eu, né, debaixo de completa submissão ao eu do Pai. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E em todos os outros aspectos, né? Então precisamos ser muito cuidadosos para entender esse tema aí, para não entrarmos em caminhos de filosofia oriental, né? E nos perdermos aí nesse entendimento do ego. E qual é o trabalho do Senhor em nosso ego. Então, coração, voltando ao tema, coração é o nosso ego, é o que nós somos, nossa personalidade. Agora, se juntarmos os versículos como esse irmão o fez, o que a Bíblia chama de coração? Coração ou é composto de todas as funções de nossa alma. Nossos pensamentos, então a Bíblia fala de pensamentos do coração. Coração pensa, então a mente está incluído no assunto do coração. Está entendendo? A Bíblia também fala dos sentimentos do coração. O coração também sente, então emoções também estão incluídas nesse termo coração. Coração decide, coração escolhe, resolve. Então, a questão volitiva também está incluída no coração. Desejos do coração. Pensamentos, sentimentos, desejos do coração. Mas há um outro elemento que agora compõe, podemos assim dizer, é uma faculdade do nosso espírito humano e não da alma. Esse elemento se chama consciência. E a Bíblia usa a consciência também atrelada ao coração. Então não quero alongar muito com isso, vou citar um exemplo. 1 João 3, 20 e 21. Se o nosso coração não nos acusar, quem acusa é a consciência. Romanos 2, Paulo diz que os pensamentos do homem, mesmo sem lei, do gentio, que procede por natureza de conformidade com a lei, Romanos 2, você deve conhecer o texto, ele diz que os seus pensamentos mutuamente acusam-se ou defendem-se, quando Deus julgar o segredo dos corações dos homens. Então, essa faculdade específica de acusar ou defender é uma função da consciência. E 1 João 3, 20 e 21 aplica ao coração, dizendo: se o coração não nos acusar, temos confiança. Mas se o coração nos acusar, então Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então você compreendeu isso primeiro? Coração, então, abrange toda a nossa alma. E lembre-se, a alma é sede de nossa personalidade. O homem foi feito alma vivente, é o que nós somos. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos, né? E mais essa faculdade do nosso espírito chamada consciência, né? Isso é o coração, segundo a Bíblia. Então, de modo geral, como Deus nos ensina? Deus tem comunhão conosco, Deus é espírito e tem comunhão conosco em espírito. Porque Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Aí esse mesmo irmão, fazendo um exercício mais detalhado um pouco, ele vai nos ajudar a ver que também não é uma ideia, uma conclusão dele, é uma conclusão do Novo Testamento. Se você fizer seu estudo, vai chegar a essa conclusão, que o nosso espírito humano ele tem basicamente 3 funções, que também você já deve ter ouvido falar. Uma função de intuição, como foi chamado, ou se quisermos, de iluminação. Uma função de comunhão. E a terceira, já citei, consciência. São 3 faculdades do espírito humano. Então, meditando sobre isso, 3 imagens me ocorreram e gostaria de compartilhar com você, que penso ser de ajuda e vai te ajudar a memorizar o que significa essas funções do espírito humano. Então, pensa assim: intuição ou iluminação. Então, pensa em uma lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. A qual esquadrinha todo o corpo. Então, Deus é espírito, tem comunhão conosco no espírito, e ele ilumina o nosso espírito para que nós conheçamos as coisas de Deus e as coisas do homem. 1 Coríntios 2. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. E as coisas do homem ninguém as conhece, senão o espírito do homem. Então, o Espírito de Deus ilumina o espírito do homem para que conheçamos as coisas de Deus e as coisas do homem. Né? Por isso, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E graças a Deus por esse maravilhoso trabalho da graça. É por causa dessa iluminação que nós podemos conhecer a Deus. Então, essa lâmpada, ela nasce em nós, né? Criança, neném que está nascendo, ela nasce apagada. Em outra linguagem, nós estamos mortos quando nascemos, mortos em delitos e pecados, espiritualmente falando. O neném não vai nascer morto, né? Ele pode até nascer morto, mas estou dizendo que quando ele nasce sadio do ponto de vista humano, o espírito dele nasce mortificado. O meu nasceu assim. E todos nós nascem assim, segundo a Bíblia. Mas ele pode ser vivificado na cruz, espiritualmente, com a morte e ressurreição de Cristo. E ele está dizendo, então, que uma vez que esse espírito é vivificado, nós recebemos o Espírito Santo, que vai iluminar, então, o nosso espírito para entender as coisas nossas à luz das coisas de Deus. Poder ouvir Deus, né? Ter comunhão com Deus, com Cristo, e ter a consciência do certo e errado. É isso que ele está explicando. E outra coisa, meu objetivo aqui não é em 10 minutos a gente sair com conhecimento muito profundo, mas é sim, nesses 10 minutos, trazer alguma revelação para você e para mim, porque eu também estou treinando aqui. Né? Eu acordo, saio da cama e venho fazer esse trabalho aqui. E também tenho intuição toda hora, e principalmente nesse momento que eu estou estudando com vocês, ao mesmo tempo estou conectado com o Espírito Santo, que vai me trazer algumas revelações. Então, mas nosso objetivo, como eu também faço, é ir lá na playlist que está em cima, né? Aqui em cima. D7, Deridina 7 de perfeição. 19. E estudar os vídeos que estão lá sobre esse tema da experiência espiritual. Vamos escutar mais um pouquinho. Conhecer a Deus seria um assunto impalpável, intangível, inalcançável para qualquer um de nós. 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas na sequência, verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a tudo perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Tão claro, né? Então, voltemos lá de uma maneira bem didática. Primeira função do Espírito do homem, receber iluminação do Espírito de Deus. Intuição, como esse irmão chamou, talvez essa palavra iluminação, penso, seja também uma palavra extremamente adequada. Paulo ora assim pelos Efésios: iluminados sejam os olhos do vosso coração para saberdes. Não é assim?
Efésios capítulo 1. Então, iluminação, lâmpada. Primeira função do espírito humano, lâmpada, iluminar. Nenhuma luz sobre Deus teríamos, nenhuma luz sobre nós teríamos, sobre nós mesmos. Nenhuma luz sobre nada teríamos, nem sobre a vida, nem sobre o mundo, nem sobre a igreja, nem os propósitos eternos de Deus, nada. Cegos teríamos. A não ser que Deus tomasse uma decisão, e ele tomou. Comunicar luz ao nosso espírito humano. Deus que disse, de trevas resplandecerá luz. E ele resplandeceu nos nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então está aí, intuição ou iluminação, uma lâmpada. Segundo, comunhão, outra função do espírito humano. Agora, para pensar em outro objeto para guardar. Senhores, amanhã tem mais, porque passou aqui muito rápido o tempo. Eu sou bastante britânico aqui no tempo. Então, até amanhã. O nosso mini treinamento às 6 horas da manhã, que começa, na verdade, um pouco antes. E quem trabalha conosco até logo mais. Tchau, tchau.